Bom, vamos então ouvir um trechinho do voto do desembargador Vitor Laus. Vamos lá. De tanto interesse, de tanta competência, de tanta garra, de tanta ousadia, de tanta coragem. Esses elementos que qualificam um bom profissional, seja ele do segmento policial, seja ele do âmbito ministerial ou da advocacia, são atributos indispensáveis ao êxito de uma investigação tão complexa como essa. Ou seja, o que há de concreto, o que foi desvelado de concreto no âmbito dessa Operação Lava Jato, desafiava, sim, o talento desses profissionais. Mas, se para além de todos esses profissionais que conjugaram esforços para o êxito dessa investigação, para além de tudo isso, esses esforços foram canalizados a um terceiro sujeito processual, que também emprestou a essa investigação o seu talento, o seu espírito público e a sua qualificação, que é o juiz que conduziu essa ação penal. Então, aqui, meus cumprimentos à Sua Excelência, Juiz Federal Sérgio Moro, nosso colega de primeiro grau. Magistrado talentoso, corajoso, brilhante, que teve e tem à frente de si uma complexa análise de casos que lhe são submetidos à decisão e processamento. É importante dizer que esse tribunal, no caso essa 8ª turma do Tribunal Regional Federal, é chamada a decidir esse caso, não porque a ela, digamos assim, aleatoriamente tenha chegado essas apelações criminais, tenham chegado essas apelações criminais. Essa turma é chamada a decidir esses recursos porque assim está escrito num documento que todo brasileiro, todo cidadão desse país, espero que um dia conheça exaustivamente, que é a Constituição da República. Lá está escrito, no seu artigo 108, a competência dos tribunais regionais federais para julgar recursos derivados de decisões prolatadas por juízes federais. Por sua vez, os juízes federais, diz essa mesma Constituição da República, no seu artigo 109, compete julgar processos em que estão em causa infrações penais contra bens, serviços e interesses da União. Portanto, uma primeira premissa, senhor presidente, desembargador Gebran, a legitimidade dessa turma, a legitimidade desse tribunal não decorre da benesse, do favor de quem quer que seja. A legitimidade desse órgão julgador decorre da Constituição. E isso é assim porque nós temos, para responder essa pergunta, ler o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, a legitimidade desse tribunal é aurida, é retirada, é extraída da Constituição. E a Constituição não é um favor de ninguém. A Constituição é a obra do povo brasileiro, através dos seus representantes presentes na Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, uma primeira premissa: a legitimidade dessa turma é absolutamente escorreita. Não há dúvida qualquer acerca da legitimidade desse tribunal para examinar o presente caso penal. Também temos que, digamos assim, em termos de premissas iniciais, dizer o porquê de um julgamento ter se iniciado às 8h30 dessa manhã e às 16h46 ainda estar em andamento. Aqui nós temos que nos recordar, e eu peço atenção,
para o artigo 381, inciso 3, do Código que disciplina o funcionamento das ações penais no território brasileiro, que é o Código de Processo Penal. Lá está escrito, no seu inciso 3º, ou seja, o seu item 3, textualmente: a sentença conterá, e aqui entenda-se o acórdão de um tribunal, a indicação dos motivos de fato e de direito e que se fundar a decisão. Portanto, é por isso que cada um de nós, membros dessa turma, deve expender, deve apresentar a sua fundamentação acerca da nossa decisão. E aqui um detalhe que foi bem apreendido por Vossa Excelência, desembargador Paulsen, agora há pouco. Qual a importância dessa turma expender os motivos de fato acerca da decisão? Vossa Excelência bem observou agora há pouco, porque o julgamento dessa turma exaure a matéria de fato. Ou seja, o julgamento dessa turma põe fim à discussão acerca da matéria de fato. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 126.292, alterou, resgatou a sua jurisprudência, entendendo que após o julgamento dos tribunais de apelação, está autorizada a execução imediata das penas. Exatamente porque, após o julgamento dos tribunais de apelação, não há dúvida qualquer acerca de matéria de fato. Ou seja, resta entregue, eventualmente, se assim houver recurso, aos tribunais superiores, exame de questões de direito, mas não mais, a rigor, questões de fato. Ou seja, isso é importante porque isso esclarece, isso explica porque nós três, que somos juízes, estamos a examinar, a prolotar votos. Nós poderíamos apenas simplesmente, digamos assim, enunciar um resumo, enunciar apenas o dispositivo final da nossa decisão. Mas nós temos que dizer as razões pelas quais nós estamos convencidos disso ou daquilo. Temos que lembrar também que o artigo 93, inciso 9 ou 11, se não me falha a memória, da Constituição, diz que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Então é exatamente por isso que nós estamos a fundamentar a decisão que nós iremos tomar nesse dia de julgamento. Há um outro aspecto que é importante mencionar antes de se passar a leitura do voto. E isso é importante porque esse mesmo dispositivo que acabei de ler, essa norma legal que acabei de ler, menciona a indicação dos motivos de fato e de direito. Percebam, a turma, a rigor, não julga pessoas. A turma julga fatos. É importante que se deixe isso claro. O que se está em julgamento nessa tarde é o fato, ou seja, um fato detectado no bojo dessa investigação, no âmbito dessa investigação, que tendo chegado ao conhecimento da autoridade policial, depois ao Ministério Público Federal, amparou um juízo de que algo de errado teria acontecido. Ou seja, essas duas instituições, agindo a modo complementar, chegaram à conclusão que algo de errado havia acontecido. E o Ministério Público Federal, que é o titular da pretensão criminal, redigiu uma peça, redigiu um documento chamado denúncia, por meio do qual submeteu ao Poder Judiciário a sua pretensão de ver alguém responsabilizado por esse fato. Mas é importante sempre ter em mente, a nós interessa o fato, ou seja, aquilo que de concreto aconteceu. Pessoas se viram envolvidas com esse fato, mas nós não, repito, nós não julgamos pessoas, nós julgamos o fato. O fato, melhor dizendo, o dado de um fato ser cometido por alguém
é do mundo das coisas. É natural que assim seja. Mas, objetivamente, o que nos interessa aqui é o fato. E quais são esses fatos? Disse, melhor dizendo, o Ministério Público Federal, nessa peça chamada de denúncia, que ele entendeu que as pessoas pelas quais ele pretende ver responsabilizadas se viram envolvidas em delitos de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva. Ou seja, alguém ofereceu uma vantagem a um funcionário público, vantagem essa indevida, esse funcionário público aceitou, ou solicitou, ou recebeu essa vantagem indevida. E, para além disso, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, sabemos, é um delito, é um crime, por meio do qual se procura... Realmente um relatório das partes gerais do direito penal pronunciadas pelo desembargador Luiz dos Santos Laus. De modo que se tiver publicidade é agora. É agora, Joseval.